Cirurgia bariátrica. Você sabe tudo sobre esse procedimento? Essa cirurgia se popularizou muito nos últimos anos no Brasil. Mas será que você sabe as indicações, contraindicações e possíveis problemas decorrentes dela? Se não, fica comigo até o final para descobrir tudo que ninguém te conta sobre a cirurgia bariátrica. Eu sou a doutora Kemi Barreto, médica endocrinologista e metabologista. Bem, pessoal, é muito importante esclarecer para vocês que a cirurgia bariátrica é um tratamento excelente e muito indicado para o tratamento da obesidade, não só no Brasil, mas no mundo. E ela se popularizou justamente porque ela tem um excelente efeito na perda de peso. A gente já pode até dizer que é o tratamento padrão ouro para a obesidade mórbida, aquela obesidade grau 3 ou obesidade grau 2 com comorbidades, ou seja, com outras doenças associadas. Porém, não é para todo paciente obeso, né? Então, é muito importante que você que tem dúvidas sobre a cirurgia bariátrica, fique comigo até o final nesse vídeo para a gente te explicar tudo sobre isso, os mitos e verdades sobre essa cirurgia. A perda de peso com a cirurgia bariátrica chega a muitas vezes até a 50% do peso, né? Variando aí entre 20% a 50% do peso, dependendo do paciente, do peso inicial e das outras doenças associadas. Porém, não é para todo mundo, né? Como eu disse, ela tem indicações. No Brasil, o Ministério da Saúde regula as indicações de cirurgia bariátrica de acordo com o índice de massa corpórea. Então, nós temos portaria do Ministério da Saúde que regula a indicação da cirurgia bariátrica, que é indicada para pacientes com IMC, índice de massa corpórea maior que 40, que é considerada obesidade grau 3 ou mórbida, e IMC acima de 35, com outras doenças como diabetes, hipertensão, doença no fígado, gordura no fígado associadas, tá? Então, essas são as duas principais indicações. O que muitas vezes a gente vê por aí é os pacientes com obesidade grau 1, ou às vezes até mesmo com sobrepeso, achando que tem indicação de bariátrica e não tem. Para ter sucesso, ela precisa ser muito bem indicada, né? E ter uma equipe multidisciplinar que te acompanhe nessa cirurgia, tá? E quais são? Eu já expliquei as indicações, não foi? Então agora eu vou explicar para vocês quais são as contraindicações dessas cirurgias. Sim, tem contraindicações e são muito importantes de serem reveladas. Por exemplo, se o paciente tem um transtorno alimentar, como bulimia, anorexia, compulsão alimentar grave, que não está tratada, não está compensada, o paciente tem contraindicação à cirurgia bariátrica. Se o paciente tem um transtorno psicótico grave, por exemplo, transtorno bipolar ou esquizofrenia, que também não estão compensados, não estão devidamente tratados, é também uma contraindicação. Tentativa de suicídio nos últimos 2 anos também é uma contraindicação. Se você tem alguma doença neoplásica, inflamatória ou infecciosa e está em atividade, em curso, realmente você não vai poder fazer essa cirurgia. E se você tem alguma dependência química nos últimos 5 anos, não vale a pena e você está realmente contraindicado para fazer a cirurgia. Basicamente, nós temos 2 tipos que são os mais populares e os mais realizados tipos de cirurgia bariátrica aqui no Brasil. A gente pode dividir em 2, que é a cirurgia sleeve e a cirurgia que é uma gastroplastia em Y de Roux. São nomes bem difíceis, né? Mas vou explicar para vocês de uma forma bem simples. O sleeve nada mais é do que você tirar grande parte do estômago e diminuir o volume desse estômago. E não há uma alteração do trânsito intestinal, apenas uma diminuição do volume do estômago. E por isso o paciente acaba comendo menos, se saciando mais e perdendo peso. Com a sleeve, acaba que o paciente tem menos perda de peso, em comparação com a outra cirurgia que eu vou detalhar, mas ele também tem menos perdas de nutrientes, então ele tem menos desnutrição, menos efeitos colaterais com a sleeve, tá? A outra cirurgia muito popular é
a gastroplastia em Y de Roux, que além de haver uma diminuição do volume do estômago, diminuindo aí para menos de 20 a 10% do volume do estômago, há também uma alteração do trânsito intestinal ali do duodeno do jejum. Então há um deslocamento de parte do intestino e a comida ela vai, entre aspas, sair do estômago e pular uma etapa do intestino. Com isso, além de você comer menos, porque o volume do estômago está menor, você vai absorver menos alimento, porque você não vai ter grande parte do intestino com a comida passando por lá. Então, nesse tipo de cirurgia, a perda de peso é muito maior, porque você tem 2 mecanismos de ação para diminuição da ingesta de calorias, tanto pelo tamanho do volume do estômago que diminuiu, como pela desabsorção, ou seja, parte da comida vai passar pelo intestino, mas não vai ser absorvida, tá bom? Então, quem vai fazer a indicação de qual cirurgia você tem aptidão, indicação para realizar, é o seu cirurgião, baseado no peso, nas comorbidades, nas doenças que você tem. Ele vai, junto com a equipe multidisciplinar, decidir qual a melhor cirurgia para você. Quais são os exames iniciais que são feitos para o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia bariátrica? Nós temos, principalmente, a endoscopia. Então, é feita uma endoscopia para descartar ou confirmar uma infecção por H. pylori e aí, se houver mesmo, tratar bem antes da cirurgia para que você vá para a cirurgia com o estômago saudável. É feito também um ultrassom de abdômen para avaliar a quantidade de gordura no fígado e principalmente a presença ou não de cálculos de vesícula biliar. Por quê? Porque muitas vezes o paciente já tem pedra na vesícula, cálculo na vesícula, já é programado na própria cirurgia a retirada dessa vesícula, entendeu? São pedidos também exames de laboratório, de forma geral, e exames de urina. São solicitadas sorologias, que é para ver toda a parte de doenças infecciosas, certo? É feito também beta-HCG em mulheres em idade fértil, para descartar a gravidez no curso aí da cirurgia. E é feito também exames da parte respiratória, como a espirometria, tá? Esses são os exames. Mas é muito importante dizer que o paciente não é apenas avaliado pelo cirurgião, ele é principalmente avaliado por uma equipe multidisciplinar, em que você tem psicólogo, nutricionista, o próprio cirurgião, o endocrinologista, o nutrólogo. Às vezes você pode precisar de uma avaliação do psiquiatra e do educador físico. Muito importante também a avaliação do pneumologista e do cardiologista. Então são vários laudos em que o paciente vai precisar ter à mão para que ele possa fazer a cirurgia com toda a segurança e com o melhor resultado possível. E são etapas que não podem ser puladas. Alguns serviços de cirurgia bariátrica, quer seja pelo SUS ou pelo convênio, eles exigem que o paciente precise perder determinado peso, de 10 a 15% antes da cirurgia. Mas, doutora, para que isso? Muitas vezes é para que a cirurgia tenha um maior sucesso, né? Porque a cirurgia pode ser feita de 2 modos. Tanto por uma cirurgia aberta, né, que a gente chama de laparotomia, em que o paciente é cortado ali numa incisão mediana no abdômen, e hoje em dia é muito mais comum fazer a cirurgia por laparoscopia, em que é colocado cânulas, em que o cirurgião vai fazer cortes bem menores e por câmera ele vai fazer a redução do estômago. Então, quando você tem essa perda de peso, a cirurgia fica mais fácil de executar, quer seja por vídeo, né, por videolaparoscopia, quer seja por via aberta, tá bom? Então, dependendo aí do serviço, do protocolo do médico que vai lhe acompanhar, ele precisa que você perca algum peso, até mesmo para que você se prepare psicologicamente
para a perda de peso que vai vir. Até porque você se prepara com as restrições alimentares, porque você não pode simplesmente ter uma cabeça e um tipo de alimentação e de um dia para o outro mudar. Então é toda uma progressão de alimentação para que tenha um sucesso muito grande na cirurgia, tá? E algo muito importante que eu tenho para falar para vocês é que o tratamento da obesidade mórbida ou da obesidade grau 2 com comorbidades que passa pela cirurgia bariátrica, ela precisa ter em mente de que é um tratamento crônico, ou seja, é um tratamento que precisa de um acompanhamento no curto, médio e longo prazo. Não basta apenas fazer a cirurgia, né? Ah, fiz a cirurgia, resolvi meu problema, nunca mais vou precisar no médico. Não façam isso, porque a chance do reganho do peso é muito maior e a chance de você evoluir com algumas deficiências nutricionais graves por não acompanhar o pós-operatório, até mesmo depois de um tempo, é muito maior. Então, para que você tenha muito sucesso nessa cirurgia e que a perda de peso seja mantida, é muito importante que você acompanhe com a equipe, né? Principalmente aí com o cirurgião e o médico assistente, por exemplo, o endócrino ou o nutrólogo, porque são eles que vão fazer o acompanhamento clínico e evitar as deficiências nutricionais, o reganho de peso, alguma outra alteração na parte psicológica vai ser flagrado muito mais cedo. Então, lembrar também que a cirurgia bariátrica, ela não é uma cirurgia estética. Ela não é uma cirurgia que está indicada para todas as pessoas. E é muito importante também saber que existe uma condição que normalmente deve ser seguida para aquele paciente que vai fazer a cirurgia bariátrica, que é ele ter passado pelo menos 2 anos em tratamento clínico para perda de peso. Por exemplo, se você tem uma obesidade, né, grau 2 ou grau 3, mas nunca tratou o peso com reeducação alimentar, atividade física, remédios, né, prescritos por um médico especialista no emagrecimento, você realmente não pode ir direto para a cirurgia bariátrica. Você precisa ter falha no tratamento clínico, ou seja, você não ter conseguido o êxito na perda de peso, na manutenção dessa perda de peso, com tratamento não cirúrgico, né, ou com tratamento medicamentoso, nutricional, para aí sim você ter candidato a uma cirurgia bariátrica. Porque muitas vezes, infelizmente, a gente vê no consultório o paciente que está com um peso muito acima do ideal para ele está muito descontente e ele quer uma solução rápida. Não façam isso, porque a cirurgia bariátrica ela não pode ser apenas uma solução rápida. Ela tem que ser a melhor solução indicada para o seu caso. Pronto, agora a gente vai falar sobre as deficiências nutricionais. Ou seja, a principal complicação da cirurgia bariátrica no médio e longo prazo são as deficiências nutricionais que vêm junto com a perda de peso. Isso mesmo, porque quando você perde peso, ou seja, quando você ali perde 10, 20, 30, 40 quilos de perda de peso, você não está perdendo apenas gordura, você está deixando de absorver vários nutrientes muito importantes. Já está com 13 minutos. Eu acho que mais, para você ver como esse vídeo vai ser mais longo. Sim. Porque é um vídeo muito completo. Não tem problema, né? Ainda falta muito? Não, 5 minutos no máximo. Pronto. E quais são as principais deficiências nutricionais do paciente submetido à cirurgia bariátrica, né? A gente pode dividir as deficiências do pós-operatório imediato, do pós-operatório no médio prazo e do pós-operatório do curto prazo. Essas deficiências nutricionais do curto prazo, elas são mais relacionadas a deficiências que você já vinha tendo antes. Então, por isso que é muito importante o acompanhamento prévio, para você tratar deficiências que você já está tendo antes mesmo da cirurgia, para que você não tenha uma deficiência aí no pós-operatório. Então, assim, as principais vitaminas que são implicadas na deficiência são as vitaminas lipossolúveis, né, A, D, E e K, principalmente a vitamina D, desse grupo de vitaminas lipossolúveis. A vitamina D no paciente bariátrico precisa ser suplementado
logo após o terceiro, quarto pós-operatório, quando ele já pode engolir melhor, ele tem que suplementar a vitamina D. As vitaminas hidrossolúveis, né, que são as vitaminas do complexo B, por exemplo, a vitamina C, também são vitaminas que podem, com médio e longo prazo, ter deficiência, né? Principalmente dentro das vitaminas do complexo B, a vitamina B12 é aquela que sofre mais impacto com a cirurgia bariátrica. Por quê? Porque a vitamina B12, ela precisa muito do estômago e da primeira porção do duodeno para ser absorvida. Então, com a retirada de grande parte do estômago e a transposição de uma parte da alça intestinal, a primeira porção, você acaba tendo uma desabsorção muito importante da vitamina B12. Por isso que é importante tanto suplementar no comprimido do polivitamínico, como monitorizar essa vitamina B12 para que não haja uma deficiência grave. Se houver, vai precisar fazer uma reposição de vitamina B12 injetável ou vitamina B12 sublingual, né? Porque a passagem via oral, a absorção via oral não é muito boa da vitamina B12. Outra deficiência nutricional muito importante, muito impactante para o paciente, até mais do que as outras vitaminas, é a deficiência de ferro. Então, ficar muito atento, o paciente tem que ter ferro no suplemento do polivitamínico e muitas vezes ele precisa suplementar por fora o ferro, tá? Quem vai dizer isso? O acompanhamento com o médico, com o cirurgião e principalmente com o endocrinologista, tá? No pós-operatório. Há também uma deficiência de cálcio, então o paciente acaba não absorvendo aquela quantidade do cálcio. Vamos dar um exemplo. Você toma ali um copo de leite que tem mais ou menos ali 200 gramas de cálcio, mas ele não vai absorver aqueles 200 gramas. Então, grande parte dela não é absorvida, por isso precisa suplementar na forma de comprimido. Existem outras vitaminas e minerais que podem estar deficientes, como o cobre, o zinco e o selênio, que também precisam, dependendo dos sintomas do paciente, ser dosadas e ser suplementadas à parte ou no polivitamínico, tá? Em relação aos macronutrientes, ou seja, aos nutrientes em grande quantidade, como proteína, carboidrato e gordura, deles, o que mais sofre na desabsorção são as proteínas. Por quê? Porque as proteínas, elas têm uma digestibilidade, né? Um poder de digestão mais lento. Então, muitas vezes o paciente acaba preferindo comer carboidratos, que tem uma digestão um pouco mais rápida, do que comer a proteína. Então, o paciente, quando ele está perdendo peso, ele perde muito peso, gordura e perde também massa muscular. Então, se ele não tiver uma quantidade boa, uma proporção boa de proteína no seu cardápio, no seu plano alimentar, ele pode estar ingerindo menos proteína do que ele deveria. E aí ele fica mais fraco, mais indisposto pela perda de massa muscular e pela baixa ingestão da proteína, tá? E aí eu vou dar uma dica para vocês, né? Se você já fez cirurgia bariátrica ou está pensando em fazer, uma maneira de você repor as proteínas de uma forma mais rápida do que a comida em si. Muitas vezes o paciente não tem tanto acesso ali a um frango, a um bife, né? Tá ali, que é um lanche mais rápido. Então você pode repor as proteínas na forma de whey, né? O whey hidrolisado, eles têm uma absorção mais rápida e o paciente não se sente tão empachado, tá? Mas muitas vezes tem um preço mais caro. Então, para os pacientes que não podem comprar whey, uma outra opção mais barata é o leite em pó desnatado. Tem uma quantidade grande de proteína e é bem mais barato que o whey, certo? E o paciente precisa aí suplementar de 1 a 1,5 gramas por quilo de peso por dia de proteína. Quem vai calcular a quantidade de proteína por dia? O seu nutricionista ou o seu nutrólogo, que vai lhe acompanhar no pós-operatório, tá? É importante também frisar que a cirurgia bariátrica, ela pode aumentar no médio e longo prazo o surgimento de algumas compulsões. Como assim? Compulsões, por exemplo, por álcool, por cigarro, por compras, por jogo. São algumas das compulsões que
que já está descrita na literatura médica, em que alguns pacientes que fazem uma perda de peso muito grande e que por algum motivo tem algum transtorno aí psiquiátrico não bem tratado, ele pode evoluir com essa compulsão. E aí é muito importante que o paciente tenha um acompanhamento com uma equipe, né, multidisciplinar, principalmente com psicólogo e às vezes até com psiquiatra, para que, se houver algum indício disso, ser tratado logo cedo. Bom, então o principal recado que eu quero deixar aqui para vocês, como arremate aqui desse vídeo, é que a cirurgia bariátrica ela é excelente quando bem indicada e quando o paciente cumpre todos os pré-requisitos para fazer a cirurgia. Mas ela deve ser muito bem indicada e com bastante cautela para que não seja indicada de forma precoce e mal indicada para aqueles que não precisam, tá bom? E é muito importante também vocês terem em mente que o acompanhamento da cirurgia bariátrica é para a vida inteira, para que ela tenha sucesso de verdade. Você tem mais alguma dúvida sobre cirurgia bariátrica? Deixe aqui nos comentários abaixo, dê seu like, curta esse vídeo, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que você sabe que vai se beneficiar desse conteúdo.